Você já precisou comparar a estrutura de duas planilhas para identificar se existiam as mesmas colunas? Como você fez isso? Selecionando o cabeçalho da sua tabela para contar o total? Ou selecionando o cabeçalho, dando um Ctrl C e colando na vertical para comparar se existiam os mesmos nomes? Imagino que em algum momento você tenha passado por essa situação no Excel. Então hoje eu vou mostrar para vocês como você faz isso de forma simples utilizando o Python. E eu vou também dar o crédito a este código para um monstro de TI em tecnologia que também acompanho, Luciano Vasconcelos, onde ele publicou essa solução em Python lá no LinkedIn. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ajude a impulsionar esse conteúdo. Nós temos aqui a postagem do Luciano Vasconcelos. Um abraço para ti, Luciano, acompanho muito o seu conteúdo. E temos aqui então a nossa postagem da nossa solução para comparar duas planilhas. Porém, vamos fazer diferente. Repare que aqui nós temos então uma função em Python. Em vez de criarmos uma função, vamos então criar linha a linha e entender quais são os retornos de dados e o que cada linha faz. Então vamos aqui abrir o nosso VS Code. Eu tenho aqui também duas planilhas, onde eu coloquei aqui tabela vendas. Nós temos aqui ID da venda, data, vendedor, região, status, etc. E eu tenho uma segunda planilha, eu vou colocar aqui na parte inferior. Repare que a nossa planilha tem a mesma estrutura, porém está faltando algumas colunas. Então eu tenho aqui a mesma coluna de ID da venda, data, cliente, produto, até a coluna quantidade está igual. Porém eu não tenho aqui preço unitário, desconto, vendedor, forma de pagamento e por assim vai. Eu vou fechar aqui então. Então vamos então criar aqui o nosso código. Então aqui eu estou utilizando aqui um arquivo do Jupyter Notebook e a partir daqui vamos então criar o nosso código. Eu vou habilitar aqui uma célula e eu vou importar o pandas. Import pandas as pd. Vou clicar aqui para executar. Perfeito, executado. Vamos então habilitar outra célula. Primeira coisa, vamos então fazer a leitura dessas planilhas. Eu vou colocar aqui planilha 1 é igual a pd.readExcel, abre parênteses. Aqui você vai colocar o nome da sua planilha. Então aqui deixa eu habilitar aqui. Então eu tenho a primeira planilha, tabela vendas. Tabela vendas.xlsx. E eu vou também fazer a leitura da planilha 2. É igual a pd.readExcel, tabela venda nova, xlsx. Vou ocultar aqui, vou clicar para executar. Sucesso. Vou habilitar aqui uma outra célula. Se eu clicar aqui então para retornar uma dessas duas planilhas, vamos então ver o que ela me retorna. Repare então que eu tenho aqui um data frame. Um data frame é uma estrutura tabular, que está dentro do pacote pandas. Através do data frame você consegue fazer filtros, excluir colunas, fazer diversos tipos de tratamento. Então aqui entendemos que nós temos um data frame. Vou então mais abaixo e eu vou clicar aqui para habilitar uma nova célula. Vamos então visualizar as colunas de cada data frame. Vou colocar aqui planilha 1, ponto, columns. Se eu mandar executar, repare então aqui agora que eu tenho uma lista de colunas do meu data frame. Eu tenho aqui ID da venda, data, cliente e assim em diante. Porém vamos pensar aqui. Se eu tivesse alguma coluna com nome repetido, por exemplo, cliente, eu não posso comparar a coluna cliente duas vezes, porque isso pode aumentar a minha quantidade de colunas aqui da minha lista. Então, para evitarmos colunas repetidas, vamos então utilizar uma função construtora chamada set. Então, aqui nós temos aqui setPlanilhas.columns. Se a gente clicar aqui para executar, então nossa função construtora set me traz um dicionário contendo apenas colunas distintas, não importando a ordem. Então, se a função construtora set me traz um dicionário contendo colunas distintas, então vamos então fazer a nossa comparação. Então vou colocar aqui if, se o meu conjunto de colunas da planilha 1 for igual duas vezes, eu estou fazendo uma comparação. Igual a sef planilha 2.columns. Então ele vai comparar aqui a quantidade de colunas da planilha 1 com a quantidade de colunas da planilha 2. Se for igual, eu vou colocar aqui uma mensagem, a estrutura é a mesma. Tá ótimo. Se não, então vamos criar um outro cálculo. Como a nossa planilha 1 tem mais colunas, então vou fazer uma comparação aqui. Colunas faltantes é igual a sef colunas planilha 1. Então aqui vai me trazer as colunas da planilha 1. O nosso data frame planilha 1 é a nossa planilha tabela vendas.xlsx. Então vamos voltar aqui então para o nosso código.
Colunas faltantes é igual ao meu conjunto de colunas da planilha 1 menos o meu conjunto de colunas da planilha 2. Para entendermos melhor como funciona essa linha de código, eu vou criar aqui então uma nova célula e eu vou colar essa linha de código aqui. Se eu executar, faltou aqui colocar aqui para me retornar, colunas faltantes. Repare então que ele me trouxe um dicionário com as colunas que me faltam. Vamos então entender aqui a diferença abrindo as duas planilhas. Vou colocar aqui tabela vendas e tabela venda nova. Inclusive vou colocar aqui o nosso código ao lado da nossa planilha venda nova. Vamos então aqui até o final. Então, quais são as colunas que nós temos na tabela vendas que nós não temos na tabela venda nova? Da coluna ID venda até a coluna quantidade, nós temos nas duas planilhas. E quais não temos na tabela venda nova? Preço unitário, preço unitário. Desconto, desconto. Forma de pagamento, forma de pagamento. Vendedor, vendedor. Região, status e valor total. Região, status e valor total. Então a nossa linha de código está mostrando quais são as colunas que faltam na minha tabela venda nova. Eu vou fechar aqui então. Vamos voltar aqui para nosso código. Vou fechar aqui as duas planilhas. Então vou apagar aqui minha célula. E vamos voltar para o nosso código if. Fechar aqui. Mas eu também posso ter a situação inversa. O meu DataFrame planilha 2 pode ter mais colunas do que o meu DataFrame planilha 1. Então aqui nós vamos criar aqui um novo código, uma nova linha de código, onde vamos colocar aqui colunas adicionais. E aí vamos inverter a nossa matemática. Perfeito, então aqui temos as duas situações onde comparam quem tem mais e quem tem menos. Então aqui eu vou criar um outro bloco if. Se. Vamos então copiar aqui colunas faltantes. Se houver colunas faltantes, né, vai me retornar aqui verdadeiro ou falso, ponto e vírgula. Então eu vou colocar aqui print, vou colocar aqui f, as colunas faltantes estão faltando ao novo arquivo. Ponto. Aí eu vou colocar aqui outro if. Se colunas adicionais, vai me printar as colunas. Vou colocar aqui colunas adicionais, que é a minha variável, foram adicionadas ao novo arquivo. Aqui na nossa mensagem não é que foram adicionadas, mas sim que tem novas colunas na minha planilha nova. Então vamos executar aqui o nosso código. Então nós temos aqui a mensagem. As colunas, forma de pagamento, região, valor total, desconto, preço unitário, vendedor e status estão faltando no novo arquivo. O novo arquivo nós estamos considerando a planilha 2 e a planilha 1 estamos utilizando como base. E se as nossas duas planilhas estiverem com a mesma estrutura? Vou então atualizar aqui as minhas planilhas com o código fonte. Vou habilitar aqui também a planilha 2. E vou colocar aqui então a mesma quantidade de colunas. Vou então só copiar as colunas. Vou salvar e fechar. Vamos voltar aqui para o nosso código. Vou mandar aqui executar tudo, apenas aqui a parte onde me traz as planilhas. Repare que ele me trouxe aqui. Eu vou mandar executar. Então ele comparou. Planilha 1, a quantidade de colunas está idêntica à quantidade de planilha 2, da planilha 2? Sim. Então ele vai cair aqui dentro desse bloco if. A estrutura é a mesma. Está ótimo. Agora você consegue comparar as colunas de duas planilhas e identificar as suas diferenças. Se esse conteúdo te ajudou, já deixa seu like e se inscreva no canal para eu trazer mais dicas de Python como essa para você. E comenta aqui embaixo, você já precisou comparar planilhas? Qual foi o seu maior desafio? E não deixa de ativar o sininho para não perder o próximo conteúdo.